vamos agora fazer as homenagens que estamos fazendo ao longo dessa semana às figuras representativas. Tá bom, não precisa não, um pouco mais longe, minha voz é muito alta. Mas pode ser mais longe. Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É bom voltarmos à Franca e podermos meditar em torno da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Hoje vamos falar para vocês sobre o Brasil visto pelo espiritual. Mas, no entanto, queremos fazer inicialmente uma retrospectiva da importância do fenômeno mediúnico na história do Evangelho, na história de 2000 anos de cristianismo, para entendermos melhor a função histórica do Brasil e, em especial, a sua função histórica como patrimônio espiritual. Os evangelhos são mediúnicos. O Antigo Testamento é mediúnico. Começa o Antigo Testamento e a história do povo judeu com a convocação de Abraão espiritualmente para que ele fosse criar uma nova nação, que era a nação judaica, a convite do Deus de Israel, que é Jeová ou Yahvé, o nosso Jesus, governador do nosso planeta. Mais tarde, 1000 e poucos anos depois, é Moisés que transforma o panorama da humanidade, nos apresentando os mandamentos, num dos maiores fenômenos que a humanidade já presenciou, em que raios, trombetas anunciavam através do fenômeno de pneumatografia ou da escrita direta a mensagem inconteste do plano maior, nos trazendo a lei de Deus até o mundo. Depois vieram os profetas, todos médiuns. A palavra profeta quer dizer órgão, ou melhor, o plano espiritual usava do órgão do profeta ou da sua faculdade mediúnica de psicografia, de psicofonia e de audiência para nos trazer as revelações tão profundas e esotéricas do Antigo Testamento. Depois, em Jesus ou nos Evangelhos, vemos brilhar o fenômeno mediúnico. Inicialmente, Zacarias no templo recebe a anunciação da vinda do maior que poderia trazer a preparação do Evangelho de Jesus, que era João o Batista. Depois, o mesmo Espírito aparece para Maria, anunciando a vinda do libertador, do Salvador da humanidade. Aparece a José. Isabel canta as glórias da mediunidade inspiradas pelo seu próprio futuro filho, João o Batista. Pastores são anunciados do nascimento de Jesus e os anjos cantam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Os magos são caminhados e anunciados por estrela até Jesus, onde ele é reverenciado através do ouro, do incenso e da mirra. Depois do fenômeno do nascimento e do desenvolvimento de 30 anos de Jesus entre nós na terra, começa a sua primeira demonstração em público, transformando maravilhosamente a água em vinho, onde de 450 litros a 720 litros de vinho, encantou o mordomo, em que ele mesmo disse: nunca em Israel se tomou tal vinho. E essa foi a primeira demonstração física de Jesus. Poderíamos continuar, porque todo o Evangelho é mediúnico, os fenômenos de Jesus, os diversos fenômenos de Jesus, e mais ainda, a sua gloriosa ressurreição, a visão de tantos, onde que ele
de forma impressionante se apresenta para Madalena, para as mulheres chorosas de Jerusalém, onde ele se apresenta para os apóstolos, para os discípulos na estrada de Emaús, convoca os que estavam pescando para se entregarem ao trabalho da divulgação evangélica, não mais como pescadores de peixes, mas como pescadores de alma. Mais ainda, vai além, volta a aparecer para os apóstolos, convoca a todos, desperta Tomé de sua dúvida e diz: pode ver, Tomé, ou como está em Lucas no capítulo 24, versículo 39, pois que sou eu mesmo, Tomé, pois que um fantasma não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. E diante deste abalo do fenômeno da ressurreição, diz-nos Lucas no Atos dos Apóstolos, que mais de 500 viram Jesus ascender aos céus no chamado fenômeno da ascensão. Todo o evangelho é mediúnico. Mais ainda, em Paulo de Tarso, no convite à estrada de Damasco, em espírito, Jesus veio convocá-lo para o trabalho à gentilidade, em que ele pôde, através das suas 14 abençoadas cartas, alertar a todos que, através de uma mediunidade abençoada, de uma mediunidade de estudo, de uma mediunidade concentrada no bem a serviço do bem, como está tão claramente na sua carta aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 12, nos anunciando que, indiferente dos diferentes dons, independente dos diferentes dons, quando nós estamos sintonizados com o Espírito de verdade, quando nós estamos sintonizados com esse que guia os nossos caminhos, a mediunidade é abençoada, é um serviço no campo do bem, para a transformação. E, no entanto, se nós continuarmos na igreja primitiva, nós vamos ver que toda a igreja primitiva é mediúnica. Até o convite ao imperador Constantino foi um convite mediúnico, quando apareceu uma cruz nos céus com um sinal, com a frase: com este sinal vencerás. É lógico que Constantino, extremamente preocupado com o controle e com a vitória para o seu império, pensou: sim, abraço a cruz, abraço o cristianismo, mas será que ele é o único Deus? É o Deus absoluto? Começa aí então o questionamento se Jesus era Deus ou não. E já naquela época, o movimento cristão estava dividido em duas grandes correntes: a corrente ariana e a corrente chamada católica. Uma acreditava em Jesus como Deus, a outra que Jesus era um homem, um espírito puro, que veio até nós para, no trabalho de libertação, nos conduzir para Deus. E, no entanto, diante dessas duas correntes, pensou Constantino: se o sinal do Cristo nos faz vencer, é bom agasalhá-lo. No entanto, diante de uma batalha, ele pergunta para um dos seus generais: já orou também para o Deus do inimigo? Na cabeça de Constantino, o que acontecia era o politeísmo ainda. E, no entanto, era muito mais fácil ele se dedicar ao princípio católico do Jesus Deus do que ao princípio ariano de Jesus homem. Por quê? Porque era apenas mais um Deus no grande panteão romano dos deuses, e aquela população que ainda não era católica e que não era cristã e que não era ariana, aquela população com mais facilidade entenderia um Jesus Deus. Foi assim que ele tomou partido para os católicos. E, tomando partido para os católicos, acontece o fenômeno chamado do fenômeno de Breno no Concílio de Nicéia, em 325. Quem foi? Breno foi um grande general vencedor que, quando invadiu Roma, exigiu uma quantia enorme de ouro, e os romanos dominados tinham de pagar a quantidade de ouro que assim ele definia. E ele fazia esse controle do ouro com a força da espada. E quando os romanos diziam que a balança não estava bem controlada por Breno e que eles colocavam mais ouro do que a medida correta, ele colocava a espada e dizia: ai dos vencidos. E os romanos cediam, porque a espada de Breno era mais violenta do que a necessidade de dar mais ouro para ele. E, no entanto, Constantino deu uma de Breno e ficou do lado dos católicos. Começa a eleição, e agora? Jesus é Deus ou não? E diante dessa eleição, ganham os católicos. Pasmem pelo resultado: 248-2. Ganha Jesus Deus, perde Jesus homens. Vocês já podem imaginar, muito em off aqui para nós, o que aconteceu com esses dois
que foram petulantes dizendo que Jesus não era um Deus. Hoje são mártires. E, no entanto, reparem bem, neste exato momento, muda completamente com esta vitória os destinos do cristianismo. Porque o cristianismo de perseguido, em que morria e era atropelado e engolido pelas feras nas arenas e queimados para poder mostrar a glória do Cristo, agora de um cristianismo de perseguidos, passou a ser um cristianismo que perseguia. Porque neste exato momento em que a religião passou a ser oficial em Roma, a religião chamada do Cristo, eles recebem dinheiro, poder, arma e política. E o cristianismo agora, com dinheiro, poder, arma e política, se transforma imediatamente. Para controlar esse arsenal, para controlar essas finanças, era necessário uma hierarquia. E a hierarquia incomoda profundamente a mediunidade. Porque agora, diante de uma hierarquia, e aquela hierarquia dizia o que era certo, o que era errado, a mediunidade, que era um fenômeno natural, e que borbulhava através dos diversos médios, através dos diversos carismas no cristianismo primitivo, estava obrigada a silenciar, porque agora a verdade tinha de ser encaixada com o princípio, a vontade e o poder da hierarquia. E ai daquele que falasse diferente da hierarquia. Houve um mar de sangue, começando então a Idade Média. Dizem-nos as tradições e dizem as informações históricas que mais de 20 milhões de médios, ou como eles chamavam de bruxos, morreram na Idade das Trevas. Independente da presença maravilhosa de São Jerônimo, que traduz as escrituras para o latim, a ordem do Papa Damásio I, nos trazendo a mensagem do Cristo para a vulgata, ou para o vulgo, vulgata é a sua tradução, para o vulgo, para o popular. Independente disso, a língua, a única língua que eles aceitavam era o latim, como se Deus apenas pudesse se manifestar numa única língua. O movimento cristão então se dividiu, rachou definitivamente. A Igreja Católica Romana não se cruzava com a Igreja Católica Ortodoxa Grega. Motivo: criaram a coisa que até hoje ninguém consegue compreender, nem eles mesmos, que é a Trindade. A Igreja Católica Apostólica Romana acreditava em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Já a Igreja Ortodoxa Grega acreditava em Espírito, Pai e Filho. E como eles não se entenderam diante do posicionamento hierárquico da Trindade, se era Espírito, Pai ou Filho, ou Pai, Filho e Espírito, se dividiram. E até hoje nós vemos que a Igreja Ortodoxa Grega não se relaciona teologicamente com a Igreja Romana. Independente disso, o acesso às escrituras estavam bloqueados. Quanto mais se esconder o evangelho, quanto mais se colocar os evangelhos nos mosteiros, quanto mais se permitir apenas que alguns pudessem ler, e ler principalmente sem a manifestação da alegria do evangelho, era o melhor. E ao povo cabia obedecer à ordem da igreja vitoriosa. E diante desse escândalo, e diante de tantas mortes, diante de uma revelação assombrosa de Francisco de Assis, o poverelo, o pobrezinho, que veio nos restaurar outra vez o Evangelho de Jesus, através da força espiritual de João Evangelista, que voltava para falar do seu amigo, do seu mestre amado, quando ele nos fala da pobreza, da castidade e da obediência, e que o Papa Inocêncio III não pôde e não podia mais frear a grande força espiritual de Francisco, ele foi aceito, a sua ordem foi aceita, a ordem das Clarissas de Santa Clara, que seguia os pensamentos de Francisco, foi aceita. No entanto, depois da partida espiritual de Francisco de Assis, a sua ordem, a ordem do poverelo, a ordem do pobrezinho, se transforma, como até hoje, a ordem franciscana, como a ordem religiosa mais rica do mundo. Sempre naquele velho princípio de que a ordem é rica, mas que os frades são pobres, então doem para nós.
e o Evangelho esquecido. E mais uma vez os princípios de Francisco restaurados, esquecidos. E a riqueza volta mais uma vez a imperar. E quem falar, morre. Joana d'Arc tentou falar, falava de Santa Catarina, falava do anjo Miguel, fogueira. Jordano Bruno se anunciou, fogueira. João Ruiz anunciou, fogueira. E Galileu não diga que a terra move em volta do sol. Mas hoje até perdoam Galileu. Absurdo, vergonhoso. E, no entanto, diante de todo esse escândalo, surge a figura de Paulo de Tarso na vestimenta do inesquecível Lutero, grande Lutero. A igreja fez tudo para matá-lo. Objetivo de Lutero, traduzir o Evangelho. Aproveitando a descoberta da imprensa por Gutenberg, colocar o Evangelho para todos. E Roma imediatamente chamou o padre revoltado, o padre obsidiado. Vem a Roma se retratar. Ele sabia que seria um retrato, um retratar de forma quentinha, que faria alguns barulhinhos, alguns estalos, e depois cheiraria churrasco. Ele não foi a Roma, rasgou o convite papal, abusou e violentou os princípios de Roma e disse não cedo. E completamente preso na Alemanha e com as armas do cavaleiro de São Jorge, mostrando que era o guerreiro do Evangelho, como disse Paulo, eu luto o bom combate, porque o combate é de Cristo, continuou com o trabalho de falar de Jesus, de divulgar o Evangelho. E como Roma não pôde matá-lo, começou a anunciar que Lutero é um obsidiado. E quantos de nós espíritas ainda falamos, Lutero é um obsidiado? Pode, como disse Jesus, Satanás dividir o seu reino? E então, se é o diabo que inspirava Lutero, porque ele traduziu o Evangelho e distribuía para o povo, admirável diabo. E oxalá todos nós tivéssemos um diabo desse, que nos desse a oportunidade de colocarmos o Evangelho a acesso ou aberto para todos, sem fronteira. Paremos essa barbaridade, mostrando que realmente a mediunidade faz parte da nossa história. O que acontece com o branco? Ela fica bloqueada. Automaticamente, pela defesa biológica, automaticamente a mediunidade não se manifesta mais. Aliás, quem é médium era bom esconder, calar, sumir com este princípio. E automaticamente a biologia se silencia. Por quê? Porque silenciando a mediunidade evita a fogueira. Esquecemos por aí, por enquanto, esses princípios e chegamos ao grande infante Dom Henrique. O grande infante Dom Henrique, que foi salvo por Fernando, o avô de Cabral, de um atentado à morte. Então Cabral já passou a receber como neto de um herói todos os seus respeitos, porque afinal o seu avô defendeu o infante Dom Henrique da morte. Mais que isso, Cabral casou com uma mulher rica, passou a ser um nobre e recebeu o privilégio de, no dia 9 de março, partir de Belém, Portugal, para ir em busca da Índia ou chegar às terras novas do Brasil. 45 dias depois, no dia 22 de abril, chegam então as caravelas aqui. E é muito interessante que foi num dia já de Semana Santa, e quando eles viram o primeiro monte, deram o nome de Pascal, por causa da Páscoa. E Vera Cruz, a terra. A cruz, porque o Cabral pertencia à Ordem dos Templários, à Ordem da Cruz. E o país recebe o nome de Vera Cruz, se encaixando perfeitamente com a cruz que brilha no seu destino nos céus, como diz Emmanuel no livro Consolador, os astros nada mais apresentam do que verdades. No entanto, o homem não deve se prender às verdades dos astros, porque como o sábado foi feito para o homem e não o homem para os sábados,
para o sábado, assim também os astros estão a serviço do homem para apontar caminho. Mas os astros nos acenam com a cruz, dizendo que esta terra é uma terra da vivência evangélica, mais que isso, da vivência evangélica experimentada pelo sacrifício. Não pensem vocês que será fácil construirmos o coração do mundo, a pátria do evangelho. É uma construção com cruz, porque os próprios céus nos apontam a direção. É difícil, é com o nosso sangue, porque diz o próprio Paulo de Tarso, não há evolução, não há salvação sem derramamento de sangue. Ou melhor, sem derramamento de sangue, sem o nosso sofrimento, sem a nossa luta, sem a nossa dedicação para sempre de todo o nosso coração. A construção de uma nova humanidade, onde poderemos criar uma grande ideia, a ideia da ética, a ideia da honestidade, a ideia da moral, a ideia do Cristo no coração dos homens, vai demandar muito sacrifício de cada um de nós que fomos escolhidos para cuidar da árvore desse evangelho. E, no entanto, chega Cabral. Acompanhemos a passagem. Já temos o Monte de Pascoal e já temos a terra de Veracruz, ou a ilha de Veracruz. No entanto, no dia 22, isso eu vou contar muito particularmente para vocês, eles não desceram na terra. Eles descobriram o Brasil no dia 22, mas ninguém teve aqui, só ficaram tudo no mar, nas caravelas lá, porque apareceram uns homens na praia, e esses caras estavam nus com setas na mão, e era meio arriscado ir lá em terra, né? Era necessário esperar. Só no dia 23, que num batel, ou melhor, num barco, foi Nicolau Coelho se aproximar da terra. Ele se aproximou, também não desceu do barco no dia 23, também ninguém esteve nas terras daqui do Brasil. E ali do barco, ele jogava algumas carapuças, jogava alguns panos, algumas coisas, e os índios jogavam flechas, arcos para eles, né? Então houve uma primeira troca, mas da água, não pisaram na terra. E podemos até dizer aqui, e sem dúvida é um trocadilho, mas que serve bem, que quando Cabral escolheu para essa aproximação Nicolau Coelho, é porque se desse algum problema era Coelho, ó, podia sair com mais velocidade. Reparem então, que no outro dia, e depois da chuva, e depois de todas aquelas dificuldades, foram buscar uma enseada, um local mais tranquilo, um porto seguro, onde que eles pudessem ficar. Diz Caminha na sua carta, o Pedro Caminha, ou o Pero Vaz de Caminha, que era uma enseada onde que poderia ficar cerca até de 200 caravelas. Um local realmente muito bonito, conta ele nas cartas. E aí foi pedido a Cabral que Bartolomeu Dias fizesse a sua primeira excursão ali pela Bahia. E fazendo aquela excursão de barco, também sem descer na terra, conseguiu pegar 2 índios. Apão os 2 índios e levou para o barco. Levou para o barco e tentou algum diálogo, não conseguiram diálogo. E aí começaram a pensar o que fazer. Deram água para aquele índio, água que estava nos tonéis, águas antigas, águas que estavam lá desde o dia 9 de março, quando saíram de Belém. O índio apenas colocou na boca e cuspiu. Deram comida para o índio, ele não gostou, cuspiu também, e deram então vinho, ele achou horrível. Índio bobo, né? Vinho é bom. Bom, e reparem que eles tentaram de alguma forma fazer uma primeira aproximação. O índio apenas olhou para o grande colar de ouro que Cabral estava com ele pendurado e apontou para a terra. E eles gostaram desse índio, poxa, que é sinal de que tem ouro na terra. Depois ele viu um cálice de prata e apontou para a terra também. E já estava na hora de dormir, porque índio dorme cedo. E então ele se preparou para dormir, mas estava completamente nu, com as suas vergonhas de fora, como diz Caminha. Colocaram então um pano sobre ele. Ele não ligou muito para o pano, colocou de lado, botaram um travesseiro. Foi bom, é bom o travesseiro. E ele foi e se arrumou no travesseiro e tranquilamente, com a inocência de um índio, nesta primeira aproximação, dormiram os 2 na caravela. No outro dia, Cabral pediu para que eles colocassem os índios em terra. Começa então a primeira aproximação. Só no dia 26, Cabral não desceu na terra, mas numa ilha realiza então a primeira missa. Os índios lá na praia. E ali, realizando a primeira missa, depois Frei Henrique faz então uma prédica, faz uma palestra abordando um tema do Evangelho e falando também dos apóstolos. E aí,
Terminado isso, resolveram passear. Deram uma volta, foi cerca de 1 ou 2 horas, pescaram, foram de navio, os índios vendo, foram chegando, desceram, trocaram água com os índios ajudaram a trazer cabaças com água, apenas eles esticavam a mão, mas não saíam do barco. Já leram em Caminha isso? Essa é a nossa história. Trocavam sem sair do barco a água. Assim foram trocando água, até que um desceu, e é lógico que o primeiro que desceu era um deserdado. Experimenta para ver o que vai dar. Ele é coitado. Aliás, ele mais um outro foram escolhidos para ficar aqui no Brasil. Eles não queriam, mas ficaram aqui. Ora, então desceram e começa então o primeiro contato com os índios. Nesse primeiro contato, dançam, tocam gaita, tamborim e dão as mãos. Os índios recusam as mãos, depois dão as mãos e começam a dançar. Surge o carnaval. Dançam, se alegram, têm intimidade. Os portugueses mais afastados não tão amigos dos índios, e os índios agora já eram mais amigos dele. Pediam para ir no barco, queriam ir no barco, queriam dormir lá, queriam comer, e assim trocavam tudo por qualquer coisa, por uma camisa, por um chapéu e etc. Foi assim, então, que mandou-se fazer uma cruz grande, colocaram as marcas do Império, ou as marcas do rei Dom Manuel, na cruz, e no dia 1º de maio, escolheram um determinado local para ali fazer uma cova e colocaram a cruz. Os índios chegaram bem perto, viram a construção da cruz, que eram bem grandes, ficaram admirados com o material, porque os portugueses viram que eles amarravam pedras afiadas em um pedaço de pau, ou em 2 pedaços de paus, para fazer a sua arma e para cortar, que eles eram muito fortes, muito saudáveis, né? E que, mais do que isso, quando eles ficavam ali olhando a cruz, eles estavam mais interessados em olhar o tipo de material, de instrumento de corte que o português se utilizava. Ajudaram a carregar a cruz. E em procissão, eles foram levando a cruz na cabeça dos portugueses. Em procissão, eles foram levando a cruz, colocaram lá na cova e foi feita então a chamada segunda missa aqui no Brasil. Os índios se aproximaram, sentaram ali, era de 50 ou 60, e ficaram sentados assistindo a missa. Na hora que os portugueses ajoelharam, eles ajoelharam também. Na hora que levantaram as mãos os portugueses, eles também levantaram. E disse Caminha na sua carta: são tão inocentes. Olha, Dom Manuel, se você pudesse mandar alguém para cá para pregar o evangelho para eles, eles estão tão preparados para receber o evangelho. E ali veio uma moça também e se sentou. Estava com as suas vergonhas de fora. Caminha, fica completamente irresistível na carta e chega a dizer: olha, Vossa Alteza, as vergonhas dela é tão bonita, é redondinha, e diz mais, aqui eu só vou contar isso para vocês não divulguem. Ele disse assim: inclusive, se as nossas portuguesas vissem isso, ficariam com vergonha, porque delas são muito mais bonitas. Aí Caminha errou redondamente, podia gerar um problema para ele muito sério. E no entanto, ainda mais ele que era casado, tinha um genro, porque no final da carta ele pede para o rei ajudar o genro dele, né? Aliás, já começa aí no Brasil um pedidinho e tal, um jeitinho: ajude o meu genro. É assim que ele termina a carta. Ora, a Índia sentou ali, deram imediatamente um pano para ela cobrir, como diz Caminha, as suas vergonhas. No entanto, ela tranquilamente sentou, o pano saiu do lugar, e ela ingenuamente, diz Caminha, todos inclusive diante dessa postura, ingenuamente assistimos à missa. E aí ele termina a sua carta. Mas o que é mais interessante foi a postura de um índio de cerca de uns 50 e poucos anos. Ele chamou a todos que estavam ali perto, apontou para a cruz, apontou para os céus e fez um sinal de respeito. Imediatamente eles entenderam que o índio estava percebendo que eles estavam falando
falando de religião, de um Deus, estava falando para os outros índios que eles estavam cultuando um Deus, cultuando um ser superior. Era um médium, porque o índio é mediúnico, a sua medicina é mediúnica, o pajé é o médium da tribo, é ele que, através da sua mediunidade e pelo culto aos antepassados, nos falam da sobrevivência da alma. Mais tarde, vieram aqueles com a intenção de levar Cristo para os índios, ou, se não pudessem levar os índios para os índios, o Cristo para os índios, pelo menos pudessem levar ouro, prata e pau-brasil para a Europa. E assim eles vieram para cá como exploradores e não como colonizadores, e chegando aqui tentaram escravizar o índio, querendo de alguma forma ter a mão de obra mais barata. A grande dificuldade de colonizar o índio é que ele não gostou do trabalho, e mais ainda, do trabalho forçado, e mais ainda, ele conhecia a terra, e com tanta facilidade ele fugia do português. Mas com muita facilidade ele escapava, conhecia todos os segredos da terra. E não deu tanto certo, e no entanto, era necessário mão de obra. Foi assim que vem para o Brasil os negros. Diz-nos o padre Antônio Vieira que os negros chegavam aqui de cada vez a 500, 600, 700 mil, vinham nus e amarrados. E era uma diferença enorme entre a riqueza e a ostentação daquele que dominava, que era o Senhor, e daqueles que eram nus e estavam escravizados e iam ser negociados. E, no entanto, dizia ele, padre Antônio Vieira, os negros são muitos, os senhores são poucos. E diante desta desgraça, criamos um dos maiores karmas da civilização brasileira. A dívida que temos para com os negros, nós não podemos imaginar. E, no entanto, os negros chegaram aqui e nos trouxeram, entre tantas coisas, uma das melhores, que foi a mediunidade, porque toda a religião africana é mediúnica. Eles cultuam os orixás, as forças da natureza, e cultuam os seus antepassados. E agora estavam aqui na terra o índio mediúnico e o negro mediúnico. O branco também mediúnico, só que o branco mediúnico mais de forma bloqueada. E o branco começou a ter relacionamento sexual com os índios, começou a ter relacionamento sexual com os negros, e começou a haver a miscigenação, e aquele branco que tinha a sua hereditariedade bloqueada, ressurge, e a sua mediunidade, através da hereditariedade, brilha, e formou de ponta a ponta um país mestiço e um país mediúnico. Ao mesmo tempo, vem aqui o Brasil, pois que não se adaptava ao jesuitismo ético, o jesuitismo que matava, que perseguia e que queria forçar-se dentro da escolástica num conhecimento caduco, um conhecimento racional, um conhecimento que acabava a emoção de ser cristão. Não se adaptando a esses princípios na Europa, Nóbrega chega ao Brasil, Padre Manuel da Nóbrega, e Anchieta. Padre Manuel da Nóbrega era mais administrador, Anchieta era místico. Anchieta tinha Cristo e Maria na alma, e ao escrever os seus poemas à Virgem, na beira da praia, o mar vinha e apagava os seus poemas, e as vibrações espirituais subiam aos céus. Padre Manuel da Nóbrega era mais racional, era administrativo, é o nosso grande Emmanuel, através da mediunidade abençoada do Chico Xavier. O que ele pensou? Diz ele, era necessário deixar de um Brasil de explorador para um Brasil colonizado. Para isso, era necessário fixar o português aqui na terra. Para isso, era necessário o critério de família. Para isso, era necessário casamentos. E o que ele faz? Escreve ao rei. E na sua primeira carta ao rei, que forma o primeiro livro no Brasil, o primeiro livro no Brasil foi escrito por Padre Manuel da Nóbrega. Neste primeiro livro, o que ele pede? Mandem para cá as mulheres que não conseguem casar em Portugal, porque aqui nós arrumaremos casamento para elas. É assim que está lá nas cartas. Principalmente aquelas que ninguém quer, e aqueles que não querem, simplesmente, às vezes, por um problema. Naquela época, tudo era considerado abuso. Quando uma mulher, às vezes, não queria casar com alguém, já era considerada uma pecadora.
né? Então tragam as pecadoras para cá. Aqui nós vamos arrumar casamento. De repente, ele começa, Padre Manuel da Nóbrega, a fazer a seguinte associação: terra para casado. E quando do português nascia o mulato, ele obrigava a batizar, a reconhecer o filho. Começa então a igreja a fazer um controle sobre a família. E como aconteceu isso? Conforme que Padre Manuel da Nóbrega, os jesuítas e principalmente também os bandeirantes, que eles foram entrando pelo Brasil adentro, em cada lugar que eles chegavam, eles fixavam uma cruz para a oração. Em volta da cruz as pessoas vinham orar. Em volta da oração começavam as barraquinhas de venda. Em volta das barraquinhas de venda as casinhas. Em volta das casinhas as cidades. Tudo girando em torno da cruz. É assim a qualquer cidade que a gente chega no interior, nós vemos o centro é a igreja, e em volta a cidade. Quando ela começa a crescer, o que a gente vê? Muitas igrejas e em volta os bairros. Então a ideia era que o centro da vida passava a ser Cristo. Essa foi a grande ideia do jesuitismo. E mais ainda, a grande ideia de Padre Manuel da Nóbrega. Mais que isso, quando ele começa a associar o batismo e a igreja administrando isso, o que ele traz? Ele traz a família para a igreja. Surge então a ideia de família. Talvez uma das nações que tem esse conceito de família como célula máter da sociedade, o Brasil tem isso realmente muito enraizado. Nós temos a família como nosso órgão mais importante na sociedade. Família e Cristo. Esse era o conceito de Manuel da Nóbrega, de Anchieta e de outros. Família e Cristo. Mais que isso, começaram a andar pelo país numa dimensão que nós temos continental, um verdadeiro continente, e de ponta a ponta, através da grande cultura dos jesuítas, nós temos um país que fala uma só língua. Então reparem a construção do país, não é? Família, Cristo e uma única língua que é o português. Mas, como criou um país mediunizado, porque o índio era médium, o negro era médium, e o português, quando fez a miscigenação, aflorou a mediunidade, porque a mediunidade é hereditária, nos diz Gustavo Gelei. É assim quando a gente vê um grande médium na sua família, há outros médios, com certeza. Gelei disse que no livro O Resumo da Doutrina Espírita, que nunca estudei um médium que não tivessem outros médios na família. Com a mediunidade hereditária, ela se alastrou e criou um país de ponta a ponta mediúnico. Então vamos guardar as características. Lá, Cristo, uma única língua e a mediunidade. Essas podemos dizer, são as grandes bases de construção do Brasil. E eu queria aqui abrir um detalhe para um outro grande karma da nossa civilização, que foi a Guerra do Paraguai. Uma guerra inútil, uma guerra sangrenta, uma guerra com os nossos vizinhos tão próximos e, no entanto, fomos extremamente violentos. O país não pode passar incólume por isso. E aí não podemos dizer que, diante de tanto sofrimento, de sofrimentos na economia, sofrimentos na política, sofrimentos no campo social, sofrimentos no nosso campo social, e, no entanto, diante disso, perguntamos: e a responsabilidade com a escravidão? E a responsabilidade com a Guerra do Paraguai? Não vamos pagar? É muito fácil chegar e dizer, como tantas vezes nós dizemos: ah, isso é coisa do Brasil, o brasileiro é assim mesmo. Não, esses problemas refletem os nossos próprios erros. Uma nação tem o seu karma coletivo, como cada um tem o seu karma individual. Abandonemos por enquanto o cenário brasileiro. Voltemos à Europa. O que acontece então? Ora, nós temos, lá onde nós parávamos com a reforma de Lutero, a igreja imediatamente cria uma contra-reforma, exige mais morte, surge a noite de São Bartolomeu, sangue mais uma vez é derramado, e diante daquele desespero, e o rico sempre mandando, e o pobre cada vez mais pobre, e o acesso ao conhecimento cada vez mais difícil, e a religião calando e silenciando, explode 1789 a Revolução Francesa. E qual era o ideal da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Surge então o princípio democrático. Agora,
Diz Pierre Gaspard-Maître na Catedral de Notre-Dame: a França não precisa mais de Deus. A partir de agora vamos cultuar a Deus a razão. E os princípios da Revolução Francesa foram rio a Sena abaixo, porque queriam liberdade para fazer o que quer, inclusive levar para a guilhotina. Igualdade não com o pobre, mas com o aristocrata, com o rico. E fraternidade, gritou Robespierre, contanto que eu dirijo o movimento. No entanto, quando mais tarde o imperador Napoleão foi coroado, ele toma a coroa do Papa e ele coloca na sua cabeça, dizendo que a partir da Revolução Francesa havia uma dicotomia Estado-religião. O Estado era religioso, o Estado era católico, mas o catolicismo, a religião não mandava no Estado, porque o Estado era independente. Abre as portas para Allan Kardec. Agora, anos depois, menos de um século depois, vem ao mundo Hippolyte Léon Denis Rivaio, que brilha através de O Livro dos Espíritos e que brilha através do científico Livro dos Médios. O que ele nos traz? O que o Consolador prometido nos traz? O mesmo mediunismo do Evangelho nascente que a Idade Média resolveu silenciar pela barbaridade da fogueira. O que ele nos traz? Deus, a moral do Cristo, a imortalidade da alma, a sobrevivência da alma através da comunicação dos espíritos, a reencarnação, a evolução e a pluralidade dos mundos habitados. Os segredos do Evangelho, que estavam fechados em cofre inviolável, se abrem com Allan Kardec e chegamos diante do Evangelho, de um Evangelho vivo, de um Evangelho redivivo, que a própria França, ainda na década de 60, nos apresentou de forma brilhante, interpretado versículo por versículo. No entanto, a França não queria mais saber do Evangelho. A França não queria mais saber do Espiritismo. A barbaridade da guerra da França com a Prússia fez mais uma vez todo o povo francês mergulhar no descrédito. O Espiritismo é esquecido, Kardec é esquecido, os princípios morais da nossa doutrina são abandonados. E, no entanto, diante daquilo tudo, estava um país que tinha como base o lar, que tinha como base o Cristo, que tinha como base a mediunidade e que tinha como base uma única língua, estava preparado para receber os princípios evangélicos. Eis então que surge a figura maravilhosa de Luiz Olímpio Teles de Menezes, que na Bahia, em 1865, cria o primeiro centro espírita, que era o Grupo Familiar de Espiritismo. Eu quero que vocês prestem bem atenção no nome deste grupo, Grupo Familiar de Espiritismo. Olha o princípio do jesuitismo de família e de espiritismo de Cristo, mais uma vez. Ele se comunica com Kardec, se comunica com outros grandes homens da França. Allan Kardec anuncia o surgimento do Espiritismo no Brasil e de forma determinada e independente de todas as perseguições. Em 1869, cria o jornal Ecos de Além Túmulo. E nesse jornal estava lá, claro, a mensagem do Cristo redivivo que Allan Kardec veio nos trazer. No entanto, o Salvador não era mais a capital do império. Se o país estava preparado, era necessário que fosse para a capital, que era o Rio de Janeiro, para que ele de lá brilhasse e surgisse, então, em forma de farol para todo esse mundo continental que é o Brasil. E, no entanto, em 1873, surge a doutrina espírita num grupo Confúcio no Rio de Janeiro. Neste grupo frequentava Bittencourt Sampaio, frequentava Silva Neto, frequentava Carlos Travasso, e Carlos Travasso imediatamente tomou à frente a resolução de traduzir as obras de Allan Kardec. Em 1875, deu a obra de Kardec para Bezerra de Menezes, que lendo num bonde disse: eu já era espírita inconscientemente, e vem fazer, juntamente com outros grandes homens, fila para divulgar o espiritismo. O grupo Confúcio recebe a mensagem de Ismael. Ismael se manifesta através da médium Pimê e, em 1874, traz-nos a sua bandeira: Deus, Cristo e caridade. É o país religioso, é o país cristão, é o país que tem a sua base no lar, é o país mediúnico que abraça a bandeira de Ismael. Deus, Cristo e caridade. Em 1875 surge no Brasil uma revista espírita, aos moldes da do Allan Kardec. O mundo espiritual prepara o terreno.
E as trevas não gostam, não ficam satisfeitas. Era necessário incomodar, era necessário atrapalhar, era necessário dizer que Jesus era cafona e que o evangelho era ultrapassado. Disseram para Kardec, disseram que ele estava abusando em escrever um evangelho segundo o Espiritismo. E pasme, foi com o evangelho segundo o Espiritismo que a Igreja Católica condenou o Espiritismo. Ela não o condenou com o livro dos Espíritos, ela não condenou com o livro dos médios, mas quando surge o evangelho incomodou. O evangelho trazia um novo Jesus, um Jesus que brilhava, que era claro, que entrava na alma, um Jesus que não tinha barreira e, como nós ouvimos agora na música, não podia mais gritar cálice. E aí surge então nesse desespero uma sociedade Deus, Cristo e Caridade, já que o grupo Confúcio não queria marchar com o evangelho. Imediatamente as trevas vão à sociedade Deus, Cristo e Caridade e fundam uma sociedade acadêmica, porque era necessário criar os professores de espiritismo, era necessário criar as universidades espíritas, era necessário criar os movimentos psicológicos, para que o evangelho fosse colocado de lado. De forma independente, Antônio Luiz Saião funda o Grupo dos Humildes, mais tarde Grupo de Ismael, e convida Bittencourt Sampaio, convida Bezerra de Menezes, convida o médium Frederico Pereira da Silva Júnior para fazer frente a este trabalho. E começa o trabalho sério, de estudo evangélico, pensando no futuro, pensando numa humanidade melhor. Imediatamente Bezerra assume publicamente que era espírita, vai para a imprensa, começa a escrever no Jornal do Brasil com o pseudônimo de Maxi, e apoiado pela propaganda da União Espírita do Brasil, começa por 7 anos escrevendo no Jornal do Brasil. Quando chega então dezembro de 1894, morre o Melo, aquele que bancava financeiramente os artigos de Bezerra de Menezes. Imediatamente ele procura uma outra solução e o Jornal do Brasil convida para ele escrever de graça. Ele então se despede, agradece o jornal O País, vai para o Jornal do Brasil, continua de forma determinada a falar do evangelho. O doutor Monteiro da Luz o desafia de forma pública e diz assim: olha, o espiritismo é muito bom, mas o espiritismo é uma seita, o espiritismo tem uma moral, mas o espiritismo não diz que Jesus é Deus. E Bezerra de Menezes, tomando a palavra dos espíritas, vai para a imprensa, escreve 20 artigos, deixando claro, Jesus não é Deus, e se o espiritismo é uma seita, o catolicismo também é, porque nós falamos de Jesus, do mesmo Jesus que cabe a vocês divulgar e amar. E por 20 artigos sucessivos, ele aborda o mesmo tema. Sai no final de 1895 do Jornal do Brasil e vai para o jornal A Gazeta de Notícia e escreve até outubro de 1897. Foram precisamente 10 anos que Bezerra de Menezes fecundou o espiritismo na imprensa leiga no Brasil, de outubro de 1887 até outubro de 1897. Mais ainda, em 1889, ele é convidado para assumir a presidência da Federação Espírita Brasileira. Ele assume e leva o seu Grupo Ismael, a sua reunião mediúnica que estudava o Evangelho, para dentro da Federação Espírita Brasileira. E ficando ainda completamente triste com o movimento espírita, que brigava e desassociava e cada vez mais queria afastar os princípios evangélicos das tribunas e dos estudos, ele então, num momento de fraqueza, Bezerra, num momento de fraqueza, abandona a federação. Não queria mais saber do movimento. Vê que a sua mensagem, a mensagem de Allan Kardec, que ele tanto divulgava, recebida pelo médium Frederico Pereira da Silva Júnior, e que apelava para a união dos espíritas, não agasalhava os corações. Bezerra, então, apenas fica nos artigos na imprensa e nas suas reuniões às quintas-feiras, às 19 horas, lá no Grupo dos Humildes, ou Grupo Ismael. Em 1895, a federação era um barco sem leme, sem navegador. Júlio César Leal havia renunciado. Ninguém mais queria aceitar a direção do barco de Ismael. E, no entanto, mais uma vez, Bezerra de Menezes foi chamado. Ele não aceitou e disse: não aceitarei.
e foi para a reunião do grupo Ismael e disse o quanto ele estava sobrecarregado e o quanto a tarefa era demais para ele. Elias da Silva, o fundador da federação, diz que ele deveria aceitar. Outros dizem que ele deveria aceitar. E o seu mentor, o seu guia espiritual, que é Santo Agostinho, se manifesta e diz de forma determinada, como todo guia fala, e principalmente quando é superior: Bezerra de Menezes, você, Bezerra, reencarnou para isso. Se não quiser aceitar, é um direito seu, mas é a sua tarefa. Ele aceita e pede carta branca. Quero carta branca. Vai à federação, assume de 1895 até 1900, quando desencarna. E a primeira sua função foi colocar o estudo do Livro dos Espíritos de forma metódica às terças-feiras, o estudo do Evangelho às sextas-feiras. E mais que isso, continua escrevendo na imprensa, escreve no Reformador, diz que aqueles que combatem o Evangelho são o joio do Espiritismo, e de forma muito determinada comandou o barco apelando para a unificação. Depois, mais tarde, em 1900, vem a desencarnar e, no entanto, assume o seu vice-presidente Leopoldo Cirne. Funda o prédio da federação, mais tarde na Avenida Passos. Continua o trabalho do Evangelho, continua o trabalho da divulgação de Kardec. Em 1809 surgem as traduções das obras de Allan Kardec pelo inesquecível Guilhom Ribeiro, que é a obra mais vendida e divulgada do nosso querido Allan Kardec. O Brasil estava agora com a mensagem pronta e preparada e podia assumir o seu destino. Em 1920, dentro da reunião mediúnico, nós vemos a mensagem de que o Brasil era a terra do Evangelho, onde a árvore do Evangelho foi transplantada, e que aqui Ismael queria construir um mundo novo. Mais que isso, em 1834, Pietro Baldi, na Úmbria, anuncia que era nas praias das Américas, mais precisamente do Brasil, que se construiria uma nova civilização. E como se todos somassem para a mesma verdade, em 1838 surge o livro Brasil, Coração do Mundo, a nos dizer que aqui é a pátria do Evangelho, quer queiramos, quer não, e se não fizermos o que devemos fazer, a responsabilidade é exclusivamente nossa. Porque muitas vezes renunciamos à mensagem de Jesus, e mais uma vez o alto nos dá essa oportunidade e nos convida para o trabalho. Na década de 50, surge o abençoado Pacto Áureo, e com o Pacto Áureo nós vemos concretizado o sonho de Bezerra de Menezes de abraçar a família espírita. Mais que abraçar a família espírita, nós temos já a abençoada mediunidade de Chico Xavier, a se derramar por Humberto de Campos, a nos elucidar pela grande mensagem espiritual de Emmanuel, a nos esclarecer e povoar os céus com André Luiz. E quando agora um movimento espírita já todo montado, já perfeitamente preparado para assumir as suas tarefas, nós pensamos no grande trabalho de Bezerra de Menezes, neste inesquecível Bezerra. Era o dia 11 de abril, parte Bezerra de Menezes. Os espíritas ficam saudosos. Era o amigo, era o doutrinador, era o evangelizador, era o meigo que abraçava a todos. No dia 12 foi o velório no cemitério São Francisco Xavier, no Rio de Janeiro. Dizem os jornais da época que uma multidão, parecia que o Rio de Janeiro estava todo presente. Os pobres que Bezerra amava, que dava as suas receitas, que não cobrava nada, que abraçava a todos e a todos falava de forma determinada e de forma emocionada do Evangelho. Todos estavam ali para o velho adeus, para o adeus ao velho e inesquecível amigo. Era às 14 horas da tarde, era uma quinta-feira, era a quinta-feira santa, e volta-se a reunião na quinta-feira do Grupo Ismael. Todos vão para a reunião. Antônio Luiz Saião é que dirigia os trabalhos. O médio era o Frederico Pereira da Silva Júnior. Outros estavam ali, sem dúvida com os olhos marejados d'água, pensando em Bezerra de Menezes. Bate uma saudade. Somos espíritas, acreditamos na imortalidade da alma, mas nós sentimos saudade. E ali, diante da prece,
o médium Frederico levanta e diz: não podia ser diferente. Eu já pressentia, eu sentia, não podia ser diferente. Eis que Celina, a mensageira de Maria, traz Bezerra pelos braços. É o mesmo, é um sorriso, é uma alegria, é um abraço, é um adeus, é um aceno. A multidão celeste se encontra aqui reunido. São os apóstolos, é Madalena, é Paulo, é Bittencourt cuidando dos Bittencourt Sampaio, cuidando dos espíritos aflitos, e ele é o mesmo, um sorriso, uma alegria, uma satisfação sendo trazido por Celina. Passa para o Ismael, que beija a sua fronte, agradecendo o seu trabalho, a sua missão de implantar o Evangelho redivivo em nossas terras. Vai a Santo Agostinho e ele se curva e beija as mãos do seu mentor. E Ismael vira-se e diz, apontando o médium: fala, Bezerra. Mas Bezerra já sabia o que deveria fazer, e Ismael já sabia o que o seu discípulo iria falar, com certeza, porque Bezerra diz assim: como eu falar agora, antes do estudo evangélico? Como é a nossa reunião? É prece, estudo do Evangelho e depois a comunicação espiritual, que se estude o Evangelho. E eles leram o capítulo 13, 14, 15 e 16 de João. Leram com pressa, porque já sabiam que Bezerra ia falar. E estavam já em apenas um dia, mas com saudade do Bezerra. E leram e pensaram no Evangelho. E Bezerra começa assim a sua comunicação. Antônio Luiz Saião, dirigente dos trabalhos espirituais do grupo. Eu sei o quanto é difícil a sua tarefa, Saião. Disciplina, Saião. Horário, estudo do Evangelho. Nós estaremos sempre aqui, juntos a estudar o Evangelho. E quando ele terminar, voltaremos à primeira página. Vira-se para Clóvis Ramos e diz: agora você ficará no meu lugar doutrinando os espíritos. E talvez Clóvis Ramos naquele momento pensou que não seria capaz para essa tarefa. E ele diz: como não ser capaz? Antes não tinha o nosso Bittencourt e agora você não me tem, e todos nós não temos Jesus, por que não assumir a tarefa? E vira-se para todos e diz: agora uma palavra para os meus familiares. Sei que passo necessidade, sei que estão aflitos, sei que estão carentes. Eu já tinha dito e volto a dizer que estudem o Evangelho, que encontram no Evangelho consolo para os seus corações. E vira-se para o médium Frederico Pereira da Silva Júnior, o mesmo médium que estava trazendo a mensagem, diz: Frederico, se você soubesse quanto é importante os médios, você não faltava à reunião. Frederico, não falte às reuniões. Mais ainda, Frederico, és doente, Frederico. Vem adocicar a tua alma no Evangelho. É assim que ele fala para os médios. Frederico, és doente. Vem adocicar a tua alma no Evangelho. E depois, a nos dizer e deixar claro que todas as suas glórias não foram da sua moral, mas todas as suas glórias pertenciam a Maria. Orou com todos a Maria de Nazaré, deixando bem claro, palavras dele, abre aspas: todos os meus acertos foi Maria que me ajudou, todos os meus erros, a responsabilidade é de Bezerra de Menezes. É este Bezerra que nos trouxe o Evangelho, é esse Bezerra de Maria, é esse Bezerra de Jesus que nós aprendemos a amar. E agora, quando nós já temos, pelo trabalho da unificação, o terreno preparado, e que as obras do Evangelho e da doutrina brilham através de diferentes médios, deixando-nos bem claro que o trabalho pertence a nós, porque a terra está semeada e já esperamos 30 grãos, 60 ou 100, depende do nosso esforço. Nós pensamos aqui, no nosso movimento em particular em Franca, quanta coisa abençoada nesta Betânia paulista, como dizia o Newton Boechat, nós recebemos abundantemente. É João Russo, extremamente determinado a falar para nós que Judas brilha com Jesus. É Agnello Morato, nunca deixando de falar na imprensa o que se deveria falar sobre a nossa doutrina. É Aparecida Novelino a nos dizer sobre os trabalhos da caridade e dizer que nós não podemos ficar sem a mensagem do Evangelho. É mais que isso, é Américo Palermo a dizer também que não podemos esquecer da sopa e abraçar a todos pelo serviço de Jesus. E quando vemos um movimento assim, tão voltado para o Mestre, pensamos na nossa responsabilidade individual.
E nessa reflexão, nesse mergulho na alma, nesse trabalho em que todos nós estamos convidados a servir, vibramos espiritualmente. Dizem que houve no Oriente um ser outrora que, sendo espiritual, fez-se homem, embora, e entre os grandes de então, das leis, os sábios, sem consultar os falsos alfarrábios, foi mestre, sendo humilde nazareno, concentração astral que a ciência encerra, ele desceu iluminando a terra e a fé pregando, a fé que nos consola, ele, o Cristo, era o verbo, era uma escola, verbo, sol, clarão, verdade, voz do Cristo, visão dos céus, como há de passar o ser humano sem ter luz, se és estrela, se és farol, se és Jesus. Minha alma, pois, vos pede, vos implora, vós que viveis errando lá por fora, fugindo do dever, manchando a história, entrai, que aqui, no movimento espírita de Franca, através desses pioneiros do amor, sabemos, e definitivamente sabemos, que aqui há luz, há paz, há amor, há glória. Fiquem com Deus.